Boa noite para todos. É uma alegria muito grande estarmos com vocês mais uma noite dessa semana. Já agradecemos carinhosamente a presença de cada um de vocês e convidamos a todos para esse breve envolvimento com a espiritualidade benfeitora nessa sala de aulas. Nossas boas-vindas aos nossos amigos internautas que neste canal, através deste canal, essa sala virtual, essa sala de estudos, essa sala de pesquisas espíritas, que possamos levar a todos vocês a mensagem espírita. É com muita alegria que nós aqui nos encontramos com vocês para responder aquelas perguntas que estiver realmente ao nosso alcance. Se porventura houver alguma pergunta que foge à nossa competência nesse presente momento, a gente vai preparar e na próxima semana nós responderemos para vocês. Então, convidando todos vocês, se alguém quiser formular alguma pergunta, que seja uma pergunta bastante objetiva, concernente aos assuntos doutrinários, preferencialmente. Para começarmos, nós então convidamos nosso amigo Richardson Miranda para poder fazer a leitura da primeira pergunta e sua respectiva resposta. Obrigado mais uma vez pelo convite, uma boa noite a todos. Tem um conjunto aqui de 4 pequenas perguntas que eu acredito que possa ser respondida, né, praticamente com uma única resposta. Como eu faço para distinguir um falso profeta? Como deve ser minha atitude com o falso profeta? Se eu desmascarar um falso profeta é uma atitude boa? E será que nós, em algum momento de nossas vidas, fizemos papel de falso profeta? Nós temos que remeter às explicações da questão das reencarnações. Se nós, em alguma das nossas vidas, nós fomos falsos profetas, isso provavelmente pode ter acontecido, assim como nós podemos ter assumido diferentes papéis. Porque nas reencarnações, nós temos o objetivo de evoluir. E cada reencarnação é uma nova etapa, a partir da qual nós damos sequência à etapa anterior, de onde paramos naquele estágio evolutivo. Então, quanto mais nós nos remetermos ao nosso passado reencarnatório, nós temos que concordar que mais ignorantes, mais primitivos nós éramos. Porque o que se espera, né, da evolução é que a cada uma nova reencarnação nós estejamos numa etapa evolutiva, num nível evolutivo mais à frente. Então, se nós pudermos, em alguma dessas reencarnações, ter assumido o papel de um falso profeta, sim, assim como de diferentes posições nós também ocupamos. A gente vê pelas obras espíritas, quando retratam reencarnações de determinados indivíduos, que falam que, né, desde homens primitivos, como os homens das cavernas, que nós temos aqui como relatos da própria história do nosso plano, até posições de escravos, de camponeses, de agricultores, e assim também podemos ter passado pelo campo da religião, e aí tomando a frente, profetizando algo. Mas nós temos que pensar que o nível evolutivo que nós temos hoje, nós ficarmos voltando para o passado e tentando ter uma expectativa do que fomos, e a partir disso também ficarmos fazendo algum tipo de julgamento, isso nós estamos sendo covarde com nós mesmos, porque ontem nós éramos mais ignorantes do que hoje. Então, nós fizemos aquilo que o nosso nível evolutivo nos permitiu. E se naquela época nós profetizamos coisas, nos comportamos como um falso profeta, era o que nós acreditávamos naquele tempo. E se foi para propósitos escusos, errados, aí sim que cabe a questão da preocupação do que isso nos resultou, que consequentemente, pela própria lei das reencarnações, nós tentamos reparar e resgatar
em cada reencarnação aquilo que nos desviamos ou erramos anterior. Então, se isso tiver acontecido, muito provavelmente, em reencarnações após essa, ou até nesta mesmo que nós estamos, está sendo dada uma oportunidade de nós resgatarmos isso. Agora, como faz para distinguir um falso profeta? O nosso guia maior é Jesus. É só nós debruçarmos no Evangelho, e a cada passagem do Cristo, ele nos é o maior exemplo, né? Ele é o nosso farol aí, para mostrar como um verdadeiro profeta, né? Que aí nós estamos entendendo profeta como aquele que tenta trazer uma verdade, trazer uma instrução, ajudar os outros a evoluírem. O Cristo, ele tem que ser o nosso guia. Então, como nós fazemos para distinguir um falso profeta? É só nós nos focarmos nas passagens e nos ensinamentos do Cristo. Agora, como se deve ser minha atitude como falso profeta? E se eu devo desmascarar um falso profeta? A espiritualidade sempre nos orienta que, se nós compreendemos que estamos num estágio evolutivo um pouquinho acima, aí nós usamos novamente, né, aquela metáfora da escada. Se você está num degrau acima e o outro está no de baixo, e ele está nesses desvios, ele está usando a própria religião, a própria fé para enganar, para ludibriar, não nos cabe degladiar com eles. Nos cabe buscar meios para poder orientá-los, para redirecioná-los e tirá-los daquele caminho que ele está tomando. E com o próprio tempo, as suas próprias atitudes, né, que é o próprio Evangelho nos traz isso. Nós temos que conhecer a árvore pelos frutos dela. Não tem como uma má árvore, ela dá bons frutos. E com o tempo, esses falsos profetas, eles não se sustentam, porque os seus frutos são incompatíveis com aquilo que profetizam. E aqui nós não estamos nos referindo a nenhuma religião, porque nós temos falsos profetas em todas as religiões, incluindo no próprio Espiritismo. E cabe a nós nos guiarmos por aquilo que o Cristo nos ensinou. E o Evangelho está aí como a obra base para nós. Inclusive, eu sugiro a vocês, a quem formulou a pergunta, aos demais, a leitura do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata especificamente do assunto, os falsos cristos, os falsos profetas. Shirley, por gentileza. Boa noite a todos. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui com vocês hoje. E aí, a pergunta muito interessante. Sempre fui displicente, álcool, drogas, mas comecei a estudar a doutrina há alguns meses e sinto que algo vem atrapalhando minha vida pessoal, família e profissional. Seria algum irmão desajustado querendo atrapalhar a minha vida? Como proceder e qual a visão do Espiritismo? Bem, sempre que há mudança, toda mudança gera desconforto, todo desconforto gera uma reação, né? Quando a mudança é uma mudança que simboliza a saída da materialidade, dos hábitos viciosos, da entrega ao prazer físico, para a melhoria da alma, para o progresso espiritual, para a elaboração dos sentimentos, para que a gente deixe para trás as emoções que fazem parte, vamos dizer assim, da nossa vida na Terra. As emoções, elas são sensações, né? São sensações e estão muito ligadas ao funcionamento do corpo físico. A gente sai dessa faixa das sensações para a faixa dos sentimentos, que na verdade são as emoções humanas espiritualizadas, elaboradas, aprofundadas no amor, né? E toda vez que nós fazemos isso, evidentemente nós provocamos desconforto. Em quem? Em quem sempre compartilhou conosco aqueles hábitos, em quem sempre se deliciou com o nosso comportamento, né? Em quem sempre
compartilhou aqueles momentos de prazeres, muitas vezes voltado apenas aos prazeres gerados pelas sensações físicas. Porque o mundo espiritual, evidentemente, as consciências continuam existindo, né? E muda-se, deixa-se o plano físico, passa-se ao plano espiritual, mas a consciência continua ali, com o mesmo perfil que foi alimentado. E, portanto, aqueles que pleiteiam junto conosco e se alimentam de toda a energia oriunda do prazer físico que o nosso corpo experimenta, essas criaturas vão estar, muitas vezes, incomodadas com a nossa mudança, porque já não tem mais aquela companhia que leva para ele, no compartilhamento, as emoções oriundas do prazer físico, porque eles não têm corpo, né? Eles precisam entrar em sintonia com alguém que goste da mesma coisa. Evidentemente que ficarão contrariados e, de alguma forma, inicialmente, vão empregar esforços para o resgate, né? O resgate daquele que sempre lhe foi a companhia inseparável nos prazeres físicos da vida. E evidentemente que vão lutar, né, para que esta ideia de mudança de conduta, ela acabe se desmoronando e a criatura acabe desistindo da sua luta, que inicialmente é uma luta mais árdua. Mas o próprio Cristo e a doutrina espírita diz que nós precisamos ser perseverantes e construir o nosso projeto de consciência cósmica sobre a pedra e não sobre a areia, né? Porque a areia desmorona, a pedra não. E é essa a proposta do Cristo. Então, o nosso companheiro que pergunta como proceder, nós, na nossa singeleza aqui da visão, acreditamos que o companheiro deve ser resistente, corajoso, perseverante e contar sempre com a ajuda dos outros que estão muitas vezes um passo à frente, adiante, né, da gente, e que podem nos estender a mão através de um abraço acolhedor, uma palavra de encorajamento, um carinho. Os livros nos ajudam, o passe magnético, né, também, e o evangelho no lar. Eu não vejo outros recursos, a princípio, que não seja através deste caminho, né? Perseverança, coragem, resistência, esclarecimento, oração e fraternidade, solidariedade. Alguém querendo formular alguma pergunta, fique à vontade. Nós estamos aqui para atendê-los, todos vocês. Como consigo saber qual o dom mediúnico que tenho? É preciso desenvolver? Primeiro o seguinte, a faculdade medianímica, que é a que nos proporciona o fenômeno mediúnico, e por consequência, o mediunismo ou a própria mediunidade, ela existe, essa faculdade em nós, naturalmente em todos nós, a faculdade medianímica. Mas nem todos nós tem essa faculdade medianímica permissível acontecer o fenômeno mediúnico. Porque no livro dos médiuns ficou convencionado pelos próprios espíritos que todos nós somos médiuns, mais ou menos. Os mais são os médiuns ostensivos. São aqueles que reencarnam com um planejamento reencarnatório, com a possibilidade da eclosão da faculdade medianímica, mediúnica, ostensiva. Mas outros não reencarnam com essa proposta, com esse planejamento. Embora a faculdade medianímica lhe pertence o organismo. Por isso que
Nem todos nós que apresentamos as percepções extrasensoriais seremos médios ostensivos. Nós somos médios potencialmente, mas não temos ainda o compromisso da faculdade mediúnica ostensiva para servirmos de intérpretes, de instrumento dos espíritos, para o fenômeno, a comunicação, o fenômeno. Por isso que não existe nenhum critério, nenhum questionário, nenhum aparelho disponível até o presente momento que possa indiciar em nós o dom, a faculdade mediúnica, seja esta ou aquela, não importa. Eu estou falando para vocês baseado no Livro dos Médiuns, aqui no capítulo 17, no item 200, que fala assim: infelizmente, não há, até o presente, nenhum diagnóstico que possa indicar, mesmo aproximadamente, que se possui essa faculdade. Os sinais físicos pelos quais certas pessoas acreditaram serem indícios, nada tem de certos. Então vejam vocês que não existe nenhum aparelho que deveria mensurar, quer dizer, indiciar de que eu sou dotado de uma faculdade ostensiva. Nós podemos fazer uma série de experiências com instrumentos de eletroencefalograma, eletrocardiograma, para indiciar certos potenciais elétricos no organismo nosso, que provaria que nós temos uma faculdade medianímica, o que não faz de mim um médium, mas que faz de mim um sensitivo, porque todo médium, necessariamente, ele é um sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium ostensivo, viu? Por isso que não há nenhum diagnóstico que nós poderíamos responder, não há nenhum instrumento que a gente poderia medir para poder dizer para vocês de que você é médium ostensivo e que você possuiria esta aptidão, porque não tem mediunidades, não tem mediunidade no plural, mediunidade no singular, só tem mediunidade. Agora, nós temos na mediunidade aptidões, que é no plural, viram? Então, assim, não tem mediunidades, tem médiums, sim, porque existem aptidões mediúnicas. Então, há uma diferença muito grande quando se percebe que nós temos alguns sintomas puramente fisiológicos, alguns sintomas também psíquicos, que não indicia nenhum fator de eclosão mediúnica, mas que evidencia e que indicia patologias, que devemos auscultar essas patologias. Primeiro, procurando a medicina da terra, os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas, enfim, buscar primeiro o recurso físico. Concomitantemente, você pode buscar a casa espírita, buscar a orientação espírita, para saber o que se trataria desses sintomas e o que a casa espírita poderia nos proporcionar, no sentido de, talvez, não equacionar a problemática, mas pelo menos otimizar-se os efeitos, talvez suavizando estes. Aí perguntou, é preciso desenvolver? Eu fui buscar no livro Consolador de Emmanuel, na questão 384, a seguinte pergunta: dever-se provocar o desenvolvimento da mediunidade? Respondeu Emmanuel: ninguém deverá forçar o desenvolvimento desta ou daquela faculdade, porque neste terreno toda a espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea, nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e de boa vontade, seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. A mediunidade não deve ser fruto de precipitação neste ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Então, não tente, porque se você tiver
no seu planejamento existencial, a faculdade mediúnica ostensiva, ela vai eclodir num determinado momento da sua existência. Tá? Essa ideia de você simplesmente sentar envolto uma mesa, na presença de tamanhos outros médios, não quer dizer que isso vai desenvolver. A faculdade mediúnica não é uma faculdade que desenvolve tomando assim hormônios, tomando qualquer medicação. Não, não é assim. Ela não desenvolve assim. Ela é planejada. Ela vem dentro do seu planejamento existencial. Se você não tiver o planejamento da faculdade mediúnica ostensiva, ela nunca vai acontecer. Você pode até desenvolver as suas percepções extrasensoriais. No caso, exemplo, a vidência, a clarividência. A clarividência não constitui exatamente mediunidade. A clarividência constitui-se percepção extrasensorial. Porque aí, quando alguém está vendo, certo? Na verdade, não é mediunidade, não é fenômeno mediúnico, é você que está vendo. É mediúnico quando você está intermediando, quando você está entre o plano espiritual e o plano corporal. Neste caso, você está vendo. Quando você ouve os espíritos, não é mediunidade, é percepção extrasensorial. Então, neste caso aqui, não tem como, auscultar. Quer dizer, não tem como medir, não tem como identificar, e não aconselhamos forçar o desenvolvimento de algo que não tem o germe para ser desenvolvido. Obrigado. Outra pergunta aqui, ela vem em várias reflexões. Vamos lá. Ela intitula a pergunta como prodígios e milagres. E vem várias indagações, nós vamos tentar responder ao final, todas de uma vez só. Aí vem falando, aquilo que escapa às leis da natureza, digitar algo e imprimir no ano do descobrimento do Brasil seria um milagre. Mas a germinação de um planeta, uma semente, isso não é um milagre? Dia, noite, chuva, explicáveis. Mas médicos que prometem milagres por plásticas, cirurgias, automóveis que prometem sensações de liberdade, que tornam você um homem melhor, uma mulher melhor, drogas que prometem que você, ao consumi-las, te fazem voar. Ou seja, já temos milagres a todo instante. Muita gente pensa assim, até penso na questão dos números da Mega Sena. Quem são falsos profetas, curadores que cobram para afastar o mal das pessoas, políticos que prometem e nós sabemos que não cumprem. Então, são várias questões que estão permeando aqui, no meu entendimento, a questão do nível evolutivo no qual nós estamos neste momento. E aí nós temos que nos remeter no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar dos mundos evolutivos, que fala que nós estamos no mundo de provas e expiações. Por estarmos nesse mundo de provas e expiações, nós ainda estamos num mundo que, infelizmente, a maioria dos espíritos que aqui estão possuem mais imperfeições e ainda estão mais atrasados que comparado a outros planos evolutivos. Então, quando fala dessa questão, que na época do descobrimento do Brasil, pensar numa impressora, pensar num computador, que lá isso seria milagre, hoje já não é mais. A questão de um carro, a questão das drogas, a questão até das cirurgias plásticas, que para muitas pessoas isso são milagres. A primeira questão que nós temos que ter clareza é que, mesmo nós estando no mundo de provas e expiações, os espíritos que aqui estão e que por aqui já passaram, em detrimento das sucessivas reencarnações, eles também estão evoluindo intelectualmente, porque nós temos que concentrar que o tripé da evolução, ele se consiste em você evoluir a sua parte intelectual, moral e espiritual. Então, muitas de nós, que estamos aqui já há várias reencarnações, infelizmente não conseguimos evoluir, até então, algum desses itens desse tripé. Às vezes evoluímos muito na parte moral, mas não tanto na espiritual, não tanto na intelectual. Às vezes evoluímos muito na parte intelectual, mas não evoluímos na moral, na espiritual. Então, as reencarnações são as
oportunidade que nós temos de vir e galgar cada vez mais essa evolução até nós equilibrarmos esse tripé evolutivo e atingirmos aí um nível que nos permita passar para a etapa seguinte, que é o mundo de regeneração. Então, as pessoas que muitas vezes delegam milagres ou o sucesso, aos prazeres materiais do mundo, elas nos transparecem que são espíritos que ainda estão um pouquinho atrasados nessas questões da sua evolução espiritual e até moral. Não é? Porque elas ainda estão muito apegadas às questões materiais, estão muito voltadas para as questões aqui deste plano, que a gente sabe que são alegrias temporárias, que nós estamos aqui de passagem. E a matéria que tem que nos servir, e não nós servimos a matéria. Então, nesse decorrer, o que nós temos hoje, um telefone que nós comunicamos aí sem ter nenhum fio, a internet, a televisão, a impressora, ela é resultado dos outros que vieram antes de nós e que, ao evoluírem intelectualmente, foram proporcionando também esse avanço neste plano. O que nós temos hoje aqui dessa doutrina maravilhosa, né, codificada pelo Allan Kardec, foi o resultado de outros seres que vieram antes de nós, que já estavam evoluídos espiritualmente, moralmente, e que nos deixaram essas obras. Então, o que nós desfrutamos hoje são o resultado daqueles que vieram antes de nós. Assim como nós também temos a obrigação moral e intelectual de deixar este mundo melhor do que aqui, quando nós chegamos. Então, agora, sempre tendo esta consciência de que o foco da nossa evolução é este tripé. Se nós estivermos em desequilíbrio, nós estamos estagnados e nós não estamos avançando nos propósitos que nós propusemos, né, ao vir para cá. Então, sim, às vezes algo que hoje para nós é comum, lá atrás, pelo nível intelectual e evolutivo daqueles que estavam, se nós levássemos para lá, seria um milagre. Mas aí eu digo que seria um milagre intelectual. Assim como nós temos os milagres morais, os milagres espirituais, né, daquilo que nos deixa. E nós temos que pensar nisso, se nós estamos evoluindo e o que nós estamos deixando para aqueles que vierem após a nossa partida. Hoje as perguntas estão muito boas. Tratando ainda de comunicação do mundo espiritual com o material, novamente, né? Boa noite. Por que da dificuldade da comunicação entre encarnados e desencarnados? Por que da dificuldade? São 3 perguntas, essa é a primeira. Eu entendo, assim, dentro daquilo que a doutrina espírita traz para a gente, o que eu pude compreender até o momento é que, na verdade, são níveis energéticos diferentes de manifestação da consciência, né? A consciência, quando ligada à matéria, e a consciência desligada da matéria, ela se manifesta e ela atua em ambientes distintos, né? Como os ambientes são distintos, eu imagino que é preciso ter, muitas vezes, um intermediário que vai intermediar essa relação, né? Essa comunicação entre a consciência fora da matéria e a consciência mergulhada na matéria. Aí, esta comunicação sempre terá que passar por intermédio do médium, né? Que é a pergunta que vem a seguir, né? Ora, o que nós entendemos? Eu acho que, dentro do que o Richardson colocou, o Vicente também já nos trouxe, no mundo que nós vivemos atualmente, com o equipamento biológico que nós conseguimos conquistar até o momento, equipamento biológico é o nosso corpo físico, que está em constante progresso, não é? Nós sabemos, pela lei da evolução, que nós temos competências que nós adquirimos ao longo da evolução e outras competências que nós perdemos ao longo da evolução porque não eram necessárias, né?
Então, eu acredito que, como nós estamos evoluindo no nosso equipamento biológico, provavelmente os nossos receptores sensoriais, como o Vicente colocou muito bem aqui, né? Essa percepção sensorial, ela vai tender também a ter um progresso, né? Com órgãos sensoriais cada vez mais competentes na percepção ambiental, muitas vezes com essa percepção de conseguir captar, né, as frequências, né, a energia que vem do mundo espiritual, né, através dos nossos órgãos de corte, que é o nosso ouvido, através da nossa retina, que é o nosso órgão sensorial da visão. Então, acredito pela lei da evolução que a tendência, principalmente com o progresso moral, é o aperfeiçoamento desse equipamento biológico, nos possibilitando maior percepção, que hoje a gente considera extrasensorial, né? Que pode ser que daqui a alguns milênios ela faça parte do nosso corpo como algo comum, né? Como um órgão comum, né? Do novo equipamento que venhamos a desenvolver. E a última pergunta: com o avanço da tecnologia, um dia poderá ser feito essa comunicação? Poderá ser feita, por exemplo, via WhatsApp? Achei ótima essa pergunta. Olha, eu acho que essa resposta aqui seria uma resposta que a gente não vai ler isso escrito em nenhum lugar, né? Nós estamos extrapolando uma resposta, né? A gente faria suposições, tá certo? Porque não há, eu desconheço. Se você conhece, Vicente, alguma obra que fala da possibilidade dessa comunicação por aparelhos diretamente? Através do WhatsApp, não, mas através de instrumentos eletrônicos existem muitas pesquisas com o Vidicom e o Spiricom. Chama transcomunicação instrumental, TCI. Existe uma pesquisa enorme, mas não há tantas comprovações ainda. Porque o médium, pela sua condição, o médium sempre será indispensável em qualquer fenômeno. O médium, os médios. Então, por isso que, mesmo estando munido de um equipamento, de uma capacidade, de uma percepção hiperfísica, o médium será indispensável, neste caso. Futuramente, talvez não pelo WhatsApp, tá? Porque o WhatsApp virou moda, né? Isso virou agora uma fobia. Então, talvez de outros equipamentos mais precisos. E eu acho interessante ser colocado, assim, porque é uma coisa que, pelo menos eu até o momento não tenho essa informação, por isso que eu pedi socorro aqui, né, aos colegas. Mas eu acredito que a mediunidade, ela permite a transmissão da mensagem com a consistência do sentimento que ela carrega, né? O que é diferente de um aparelho, né? Que muitas vezes, dependendo do aparelho, ele não vai te informar com exatidão, com clareza, o sentimento que permeia aquela comunicação. Eu acho que isso a mediunidade proporciona, né? E por último, sobre mediunidade transviada, porque está todo o assunto de mediunidade, então vou fazer essa última aqui também. O que é mediunidade transviada? Pelo que já foi colocado aqui na mesa, eu estou entendendo que mediunidade não se desvia, não se transvia mediunidade, né? Mas aquele que detém a faculdade da mediunidade, esse sim pode se transviar. Então, na verdade, o que se transvia não é a mediunidade, mas é o exercício, o uso que se faz dela, né? E como é que a gente transvia o uso, o exercício da mediunidade? É principalmente através dos 3 grandes problemas que nós carregamos na nossa alma, as grandes chagas da nossa alma. Primeiramente, eu colocaria a vaidade. É uma pedra
grave, grande, que provoca muitos desvios no exercício da mediunidade. O segundo é a ambição, né? A criatura que não compreende exatamente a que veio a sua mediunidade, né? Qual o destino, qual a utilidade que ela tem. E muitas vezes a utiliza de uma forma que não lhe é uma forma adequada. E o orgulho. Então, vaidade, ambição e orgulho são as grandes pedras que provocam o desvio da consciência que exercita a mediunidade. O médium deve desenvolver mais de uma aptidão mediúnica inicialmente? Quais são os riscos disso acontecer? Primeiro o seguinte, como eu já comentei, a faculdade que a gente desenvolve, certamente ela existirá em nós em germe. E quando ela existe em nós em germe, cabe ao processo puramente medianímico fazer com que, com o tempo, vence esse desenvolvimento dessa faculdade, que levará realmente ao médium a uma amplitude da faculdade medianímica, mediúnica, lhe possibilitando, então, ser um instrumento de mediação dos dois planos. Então, na verdade, a aptidão, normalmente, ela é eleita de acordo com aquilo que você realmente está fazendo, que você fez, que você empreendeu em termos de valores espirituais. No livro Paz e Renovação, de Chico Xavier, André Luiz coloca para nós que todo aquele que tiver a pretensão de desenvolver a mediunidade, aí dá o exemplo da faculdade medianímica da clarividência, deverá começar a olhar o mundo com bons olhos. Quem tiver a pretensão de desenvolver também a clareaudiência, deverá começar a ouvir coisas saudáveis. Quem tiver a pretensão de desenvolver a faculdade para as curas, deve começar a frequentar os hospitais aos enfermos. Ele disse que nós precisamos investir em empreendermos, em valores intelectivos, mas em valores morais também. É para isso que o patrimônio nosso é tudo que nós empreendemos no nosso dia a dia. É por isso que possibilita um médium ele ter várias aptidões, porque a faculdade é uma só. É uma só, mas permite, através dessa mesma faculdade, várias aptidões, porque a faculdade ela é neutra, ela é puramente neutra. Ela só tem a função de permitir que o organismo físico, juntamente com o perispírito, ele possa ter uma condição de que o corpo físico permite o perispírito exteriorizar-se, quer dizer, irradiar-se. Exemplo, toda vez que a minha capacidade de percepção visual, que não está no meu olho, está em mim, eu próprio que vejo, eu próprio que ouço, tá? Não está no ouvido e nem no olho. Mas estando eu encarnado, certamente eu me fico limitado ao olho, ao ouvido, à audição e à visão. Quando eu consigo, pelo aquilo que foi trabalhado por mim em outras existências, eu consigo exteriorizar essa sensibilidade, além da matéria, além do olho, além do ouvido, eu vejo, eu ouço os espíritos, viram? Então, é assim que funciona. Não é bem assim chegar, eu quero ser médium psicofônico. Não, não é bem assim. Eu quero ser médium curador. Todos nós podemos, hoje, atuarmos na faculdade das curas. É uma faculdade inerente a todas as criaturas, só que exige requisitos básicos para fazer de você um médium de curas. É uma faculdade que permite que muitos possam tê-la, mas exige condições essenciais para tal faculdade. Agora, eu recomendo a vocês, assim, a ler o livro dos médiuns, no tocante realmente o papel dos médiuns nas comunicações, para vocês verem, ter um entendimento de como não é tão simples se fazer médium. E tem uma pergunta parecida com esta:
Como agir quando uma criança manifesta percepções extrasensoriais? O que deve se fazer é procurar orientá-la da melhor forma possível. Trazê-la à casa espírita para ter um acompanhamento por pessoas gabaritadas, para estudar o caso, acompanhar e poder orientar os pais e esta criança. Porque tem muitos pais que as crianças são espíritos recém-encarnados, reencarnados. Então as suas percepções, elas estão muito aguçadas. É muito comum crianças ver os espíritos, ouvir. Quantas crianças falam assim: mamãe, tem alguém chamando na porta. A mãe: que é isso, meu filho? Você está ficando doido? A criança está vendo. Mamãe, eu ouvi, eu estou vendo crianças. Crianças são espíritos que, na verdade, não consolidaram plenamente as funções endócrinas. Certo? O seu psiquismo ainda não está à altura de como antes. Então, é preciso uma adaptação. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele coloca que a reencarnação é consolidada aos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade, a reencarnação. Então veja vocês, que nesse período até os 7 anos de idade, o espírito ali naquele corpo, que a criança é o corpo, e não o espírito. Aos 7 anos é que há uma consolidação das funções, certo? Permitindo que esta possa realmente começar aí a trabalhar a sua personalidade sexual, que é uma construção do que ela está trazendo, do seu psiquismo, de toda a sua função endócrina, capaz de poder trabalhar por toda a sua consolidação fisiológica, anatômica, morfológica e psíquica. Por isso que aqui no livro dos médiuns, existe um capítulo especial, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, na onde o capítulo 18, aonde os espíritos disseram o seguinte. Primeiro vai a pergunta: há inconvenientes em desenvolver a mediunidade na criança? Ora, a resposta: certamente, e sustento que é muito perigoso. Não sou eu que estou falando. Porque esses organismos fracos e delicados seriam muito abalados e sua jovem imaginação muito excitada. Além disso, os parentes sábios os afastarão dessas ideias, ou pelo menos, delas não lhes falarão senão sob o ponto de vista das consequências morais. Então veja vocês que de uma forma ou de outra, não se convém às vezes trazer uma criança na casa espírita, se ela simplesmente está vendo. Ver, como eu já comentei, não constitui exatamente mediunidade. Chico Xavier tinha 5 anos de idade. Ele ouvia a sua própria mãe. Chico era um médium potencial. Chico ainda não tinha mediunidade ostensiva desenvolvida a tamanho. Ele foi eclodir a faculdade ostensiva a partir dos 17 anos de idade. Então ele já estava na adolescência, indo para a juventude. O Chico, ele ouvia a mãe, conversava com a mãe, ele tinha percepções extrasensoriais, porque era até útil naquele momento ali, em que ele estava carente afetivamente da mãe. E a mãe o visitava, a mãe conversava, ele via. Isso não era, nesse momento, mediunidade. A faculdade ainda não havia eclodido, embora as percepções já estavam eclodidas. Com isso, meus amigos, quando uma criança manifesta qualquer sintoma, é imperioso que você procure inicialmente o médico, procure o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta. Procure primeiro as orientações médicas, para depois você então começar a tomar partido e começar a acreditar que seu filho é médio e que vai ter que desenvolver e tem que levar para um centro espírita para desenvolver. Não, vem aqui mesmo. Vai em outra casa espírita levá-los para se orientarem. Se realmente é uma faculdade mediúnica que deverá ser acompanhada
pela liderança espírita daquela respectiva casa, ter uma boa orientação, levar ele para a evangelização da criança, para ter o quê? Todo um envolvimento, uma orientação na faixa etária dela. Não sobrecite a imaginação da criança, nem a nossa imaginação não deve ser sobrecitada, porque o organismo de uma criança é muito frágil. Então, não pode se lidar com energias medianímicas, mediúnicas. É conselho aqui da espiritualidade. Nosso tempo já esgotou. Eu agradeço a presença carinhosa de todos vocês que estão aqui fisicamente, aos nossos internautas, quando estiver ouvindo e nos assistindo através da internet, esse vídeo. Essa sala virtual da qual nós discorremos esses assuntos pertinentes à doutrina espírita. Uma boa noite para todos, muito obrigado.